gravação. Não esqueça o áudio, Larissa. Sim, eu já fiz os testes. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do NEP-Cefa. No sábado passado, a gente teve um estudo do NEP, onde o NEP-Cefa foi convidado, né? E eu e Ismael, nós representamos, estudamos a passagem que fala de Lázaro e um homem rico. É uma passagem bem interessante. Nós não estudamos ainda, nem no NEP da Paraíba, nem no NEP do Ceará. Israel estava presente, nos assistiu, comentou. Então, vamos iniciar hoje o estudo, primeiramente com a prece e depois vamos adentrar nas considerações morais, né, a respeito da passagem sobre a cura do filho do centurião. Alguém gostaria de fazer a prece? Eu vou indicar, então. Pronto, Rodrigo. Nos dê a honra. Então, possamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao alto, no sentido de nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga, com aqueles irmãos que estão em um patamar mais puro do que o nosso, para que nós possamos, Senhor, absorver ao máximo dos estudos de hoje e que esse estudo ele passe por nós e sendo plantado em nosso coração, que nós não sejamos simples canais de repasse, mas que este estudo, essas palavras, essa compreensão energética e simbólica fique em nossos corações e nos sirva de reforma íntima, moral e de aperfeiçoamento de nossos universos internos. Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nos guie e nos ilumine no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Podemos expor? Sim. Vamos nós. Gente, como eu estou na tela lá da PowerPoint, vocês, por favor, falem na hora de entrar, porque às vezes eu não estou vendo essa tela aqui, tá certo? Bom, nós já havíamos parado nesse slide na semana passada, quando nós estávamos assim fazendo uma abordagem mostrando da diferença do sofrimento, né, natural, da dor natural e do sofrimento patológico, né? Onde nós mostrávamos que o sofrimento natural é aquele oriundo das dificuldades normais da vida, né? Só o fato de nós estarmos encarnados, ter que comer para manter o corpo, ter que fazer higiene, ter que levantar, ter que trabalhar, pegar trânsito, pegar ônibus, esperar, e calor, e chuva, são dificuldades naturais do próprio planeta onde nós estamos encarnados. Então, esse sofrimento é um sofrimento natural. E o sofrimento patológico, nós abordamos que é aquele que ele é oriundo, né? Ele é fruto dessas cobranças que nós fazemos, de todos os conflitos, né, interiores que nós trazemos, da consciência de culpa, da baixa autoestima, do medo de errar, né? Que é esse grande conflito que o ego sofre, né? E faz com que nós criemos assim um sofrimento patológico, ou seja, algo assim muito além do normal. Se nós fôssemos assim pensar de uma forma muito tranquila, nós sofremos meio que à toa, porque nós é que criamos esses espectros de sofrimento, né? Porque nós criamos necessidades que nós não temos, né?
através do exagero dos nossos desejos, né? Então, e falamos também sobre a diferença da dor da autoavaliação versus a dor de negação. Né? Que nós, muitas das vezes, quando somos chamados à atenção, então, em vez de nós pararmos para pensar se aquilo que me foi dito tem sentido, se eu não teria que me autoavaliar naquele apontamento que eu tomo às vezes como uma crítica mordaz, se eu não tenho que analisar isso, ou simplesmente eu me senti ofendido, tá certo, porque aquilo aconteceu, geralmente o ser humano parte para a dor da negação e não da dor da autoavaliação, né? Naquele esforço constante que a pessoa tem de fugir de si próprio, né? Por que que nós estamos abordando esses dois assuntos? Porque nós estamos vendo que o régua deixou o filho enfermo em Cafarnaum e subiu para Caná. Né? Isso tem todo um sentido psicológico, se nós formos parar para analisar, e ter o régua como o papel do ego em nós mesmos. Né? Então, esse sofrimento patológico, ele ocorre por quê? Porque frequentemente Hermance Dufour fala que existem assim malfeitores da alma, né? Que geralmente chicoteiam muita alma no processo de amadurecimento dessa alma, né? Ela faz isso, tá certo? Criando formas autopunitivas para a alma, quando ela desenvolve aquela consciência de culpa, né? E que, por causa disso, né, a maneira pela qual nós reagimos aos nossos erros e insatisfações é um dos motivos e que nós criamos assim essa forma assim autopunitiva. E a maneira como nós reagimos aos nossos erros, né? Como nós não aceitamos os nossos erros, então a forma de nós reagirmos acaba que nós os transformamos às vezes em quedas lamentáveis pelo simples fato de não aceitarmos que nós nos equivocamos, de não aceitarmos que nós estávamos no caminho infeliz ou no caminho errado, né? E por que que isso ocorre? Isso ocorre devido ao orgulho. E aqui existe uma distinção a fazer daquilo que é uma projeção de um ego enfermo e daquilo que é orgulho, né? Então, existem coisas que são realmente oriundas do orgulho, mas existem coisas que são oriundas de um ego ferido, né? Muitas vezes nós não sabemos fazer essa distinção, né? Isso ocorre por quê? Porque um dos grandes problemas que se tem hoje em dia é a questão do perfeccionismo. E por falar, né, no perfeccionismo, nós vamos observar que o perfeccionismo ele surge por quê? Porque há uma pressa em todos nós assim de transformação rápida. Nós chamamos aqui de uma pseudo-santificação. Então nós começamos às vezes a estudar, a ler as obras, e a gente de repente quer um caminho curto para as colônias espirituais superiores, para me superar, como se nós pudéssemos, num passe de mágica, apagar toda a história ancestral do nosso primitivismo. Toda a história ancestral onde a nossa ignorância, ofendeu as leis, ofendeu as pessoas, machucou famílias. E como se num passar de marcha nós pudéssemos apagar esse passado de uma hora para outra. E não é assim que acontece. Nós não temos, assim, às vezes, aquela paciência, né? Eu me lembro de uma frase de André Luiz, quando ele fala sobre várias frases sobre a caridade, no final da mensagem ele diz que o ser humano, muitas vezes, se esquece de ter caridade consigo próprio. Então ele se exige mais do que aquilo que ele pode dar. E se cobra mais do que aquilo que ele pode fazer, né? E Joana tem uma frase que para mim, eu já disse semana passada, que eu acho fundamental. Ela diz: se você fez o que você podia, você fez tudo. Isso nos dá realmente uma ideia, uma dimensão do que é fazer a nossa parte, né? Então, por conta dessa pseudo-santificação, né, todo mundo vai aí, parte, tá certo? Para essa questão de não aceitar a si próprio, tá certo? Não se aceita, então se auto-reprova,
age de uma forma extremamente cruel consigo mesmo e acaba se autocondenando. E quando a pessoa se autocondena, ela começa a buscar processos de autopunição. E aí nos vem uma frase para refletir, né? Que não é lutar contra si mesmo, né? Mas é conquistar a parte enferma que há em nós recuperando. Eu me lembro que essa foi a primeira frase que a Cristiane falou no primeiro estudo que a gente fez, a gente nem tinha chegado nesse slide aqui ainda, né? E ela deu esse sentimento, ela expressou esse sentimento naquela apresentação, né? Que realmente é isso, é conquistar esse lado enfermo que há em nós, né? Mas para eu conquistar, eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer, depois eu preciso aceitar que eu tenho esse lado. E depois eu começar a lutar, né? Isso se faz quando a pessoa ela tem um ego centrado, um ego firme, tá certo? E geralmente nós temos o quê? Um ego doente, né? Um ego comprometido, tá certo? A pessoa só consegue enxergar isso quando ela tem um ego firme, né? O ego firme ele é dotado do discernimento, né? E o ego que doente, ele pessoaliza tudo. Então, se eu chego no centro espírita, assim que eu entrei, eu vejo o Paulo se virando, conversando com a Larissa e rindo e olhando para mim, eu penso, estão rindo de mim. Ah, o que foi que eu fiz? Será que eu estou mal? Será que eu estou mal vestido? Será que é meu cabelo? Então, isso é uma postura de um ego ferido, de um ego doente. Porque eu pessoalizo tudo. Tudo eu tomo para mim. Alguém faz um comentário na reunião e de repente eu já quero rebater e aquilo surge, começa uma discussão enorme, porque eu acho que aquilo que aquela pessoa falou foi para desdizer, desmerecer, desautorizar aquilo que eu estava falando. Então, isso é fruto de um ego doente, né? O ego que é centrado, né, um ego que é chamado de ego firme, ele jamais se deixa levar por esse tipo de armadilha, né? Então, não é lutar contra si mesmo, né? Mas é conquistar essa parte enferma e recuperar essa parte enferma, né? E para isso, vem um grave erro que nós já havíamos comentado, que existe no movimento espírita, né? Que é achar que o sofrimento, principalmente o sofrimento patológico, tá certo? É sinônimo de crescer, é sinônimo de evoluir, né? É sinônimo de resgatar, de quitar a dívida. Então você tem que sofrer, você tem que se acabar, porque aí você está quitando a sua dívida, tá certo? Então, a dor patológica, para muitos até espíritas, virou sinônimo de instrumento de libertação. E realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí vem somente a dor que educa, liberta. Eu passar por um processo de dor e eu estar completamente revoltado, aquela encarnação é basicamente quase que nula para mim. Porque realmente eu não me eduquei com aquele processo. Então, essa questão, esse culto à dor que muitos espíritas pregam, que você tem que sofrer, como eu já ouvi, até em pacientes mesmo, chegar no consultório e apanha do marido, e a pessoa é espírita, e eu disse, por que você aceita isso? Ah, porque eu quero logo pagar o que eu devo, porque isso é uma dívida que eu tenho de outra encarnação. Quem foi que te disse isso? Aonde você ouviu isso? Não, mas no centro espírita, foi assim que eu aprendi, no centro espírita me dizem isso, e os irmãos me dão muita força, quer dizer, uma situação completamente equivocada. Um ato de desamor enorme, não é? Um ato de anulação enorme, não é? E uma coisa não tem realmente nada a ver com a outra. Então, por isso nós frisamos assim essa parte, né? Colocamos esse adendo, porque realmente é um equívoco pensar dessa maneira, né? E aí, opa, alguém, eu vi um barulhinho, alguém. É, Paulo, Oi, Paulo. rapaz, você parece que estava me espiando aí nesses últimos dias, viu? E tudo aí está Oi. muito direcionado ao que eu tenho vivido, meu irmão. E tenho sentido realmente um impulso muito grande, destrutivo, meu pessoal, fazendo uma análise, compartilhando, né? Uma grande tendência minha é essa
autoexigência num nível muito extremo, que revelam uma consciência de culpa, né? Então, eu tenho uma parcela na minha alma muito grande de uma culpabilidade é sem tamanho, assim, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de ter orientação espiritual, né? Um amigo espiritual nos trouxe uma mensagem muito confortadora, dizendo os meus esforços, né? Mesmo a passos lentos, de tentar ser alguém melhor, na família, no trabalho, né? De que eu não tinha mais o porquê carregar tamanha cruz. E eu estou começando a desconfiar, viu, Antônio, que eu sou merecedor do amor de Deus. Sendo bem sincero, eu refletindo, né? Quando vem as crises, quando vem as quedas, quando vem esse ego atormentado, que toma de sopetão aquela parcela luminosa que a gente habita, que a gente alcança em alguns instantes, né? E mantém alguma sintonia com esse Cristo interno brevemente, mas quando vem a tormenta, a gente meio que se esquece, né, dessa confiança. Mas eu tenho começado a refletir assim: se Deus é perfeito e toda a sua criação é perfeita, nós estamos num espaço, num momento temporário de imperfeição, mas caminhando para a perfectibilidade. Então, esse pensamento tem me ajudado a aceitar, acolher a imperfeição, a dor, as culpas, as quedas, a pequenez, a enfermidade momentânea, porque somos filhos de Deus e merecemos esse olhar acolhedor, né? Misericordioso, autocompassivo, né? Não é de autocomiseração, né? Ah, eu sou o papel da vítima, né? Mas o de ter compaixão de si mesmo, né? O cristão, nós ainda não estamos muito distantes dos cristãos primitivos, né? Infinitamente distantes. Mas se já estamos despertando, né? E outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu tenho pensado nisso também, que o espírita, falando por mim, já utilizei muitos conhecimentos para o Alto Silício, né? Parecemos sacerdotes na Idade Média, ciliciano, né? Ah, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Mas a leitura que eu tenho feito é que esse muito, que é o grão de mostarda que o Cristo pede, né? A fé do tamanho do grão de mostarda que é capaz de operar milagres. Para nós espíritas, trabalhadores da última hora, no final de um ciclo evolutivo, depois de milênios envoltos no mal, nos descaminhos, é o pouco de cada dia, é o pouco do que eu possa gerir interiormente na lei de amor, no cumprimento do dever no lar, no cumprimento do dever no trabalho, na sociedade. Se eu gerir adequadamente isso, sem levar o mal, sem levar a destruição do meu semelhante, já é um muito que a minha alma não conseguiu por séculos, né? Não sei se eu viajei muito, mas eu estou compartilhando pensamentos últimos que têm me ocorrido. Acho que você não viajou, não. Viajou, não. Acho que você está muito certo, né? A única assim, adendo que eu faria é quando você diz assim, eu acho que eu sou um filho de Deus. Não acho, não, tenha certeza, sabe? Isso é a lógica espírita que diz, né? E é a questão de nós vermos. Nós estamos vivendo exatamente aquela questão. Às vezes, o que é que eu noto? Eu noto assim muito nos espíritas que eles vivem o Deus do Novo Testamento. Eles estão com Yahvé. E não entenderam que Jesus chamou Deus de Pai. O Novo Testamento ele dá uma nova visão de Deus, né? Misericordioso, e não aquela coisa severa. Né? E nós precisamos, né, entender isso daí. Né? Nós precisamos entender e ter, como o André Luiz falou, aquela caridade conosco mesmo, saber que nós não vamos mudar da noite para o dia. Não adianta. Tem coisas que a gente vai chegar no final da encarnação e dizer, olha, senhor, eu lutei, 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 mas eu não consegui vencer tudo isso aqui. Isso aqui ainda vou ficar com ele. Valeu aquela encarnação.
Está super válida, desde que você tenha sido sincero na luta. Está super válido. Super válido. E essa pessoa, ela estará numa posição melhor no mundo espiritual do que aquela que fez algo que foi mais fácil para ela fazer. Porque ela não sacrificou, ela não lutou. Né? Essa visão que a gente precisa ter, e não é uma visão comodista, né? É uma visão realmente que a doutrina espírita nos dá. Mas essa história, eu acho assim, da gente querer vencer, ter a santidade logo, ou querer jogar. Não é assim que ocorre, não é assim que a vida procede, né? Eu acho que essa é a questão que às vezes vale a pena a gente avaliar, entender que a vida ela tem o seu ciclo natural, né? Ela tem um ciclo natural. E tudo tem que obedecer esse ciclo natural da vida. E nós estamos inseridos na vida. Né? Então, o que é que nós podemos fazer? Até onde a gente pode. Não podemos fazer mais que isso. Não tem condição. Não é verdade? Se a gente só tivesse essa consciência, eu acho que já diminuiria a pressão muito grande. Né? E por último, eu não chamaria culpa, eu chamaria responsabilidade. Quando a gente chama culpa, eu já estou colocando um peso, já estou colocando um conceito que não é esse. Né? Nós somos responsáveis quando ferimos a lei. Né? A culpa é que se torna um sofrimento patológico. Né? Então, só reflexões, né? Só reflexões. Manuelito? Eu acho interessante porque quando você trouxe esse estudo, né, pra gente a primeira vez, ô Antônio, eu refleti muito sobre a autopunição, né, porque a gente, e é um aspecto meu, eu tenho muito essa autopunição de não poder errar, né, você não pode errar, né, e durante a terapia, um dos ganhos que eu tive muito, né, foi essa questão, né, que a minha terapeuta me fez uma pergunta que eu não tive resposta. Quando eu estava relatando alguma coisa para ela, ela disse assim: mas Manolito, por que você não pode errar? Por que você não pode errar? Que passo é esse que você não pode dar, que você não pode errar? Aí eu, pum, fiquei sem resposta. E sempre, né, que que eu cometa algum erro, seja na área profissional, seja com alguém da minha família, seja em alguma área, eu sempre me pergunto, mas por que não errar? Por que não poder errar? Por que não poder pedir desculpa? Por que não poder pedir perdão depois, né? Por que não poder reparar o que você errou? E eu vou indo nessa questão do sofrimento, essa dor patológica que a gente vai criando, ela é muito perigosa, né? Porque nós vamos entrando nesse ciclo vicioso, nessa dor eterna, e isso vai servindo, inclusive, de subterfúgio para a gente não reparar o erro. Porque eu já estou sentindo dor, eu não preciso reparar, eu já estou sentindo dor, eu não preciso reparar. Nós acompanhamos um processo parecido com o que o Antônio relatou no nosso centro, e a grande ideia que a gente tentou passar era: você pode ser feliz, você tem o direito de ser feliz. Você não precisa sofrer nesse arranjo familiar que você está. Você pode ser feliz, você tem o direito, né? E assim, é muito reflexivo. Inclusive, esse livro que eu até disse pra gente, eu dividi do Elo Perdido, né, do Evangelho de Tomé, ele tem inclusive um capítulo que ele se intitula Provas. E ele fala muito dessa parte da dor viciosa, né, dessa dor patológica e dessa dor natural do sofrimento que nós temos. Né? Inclusive, ele é muito feliz em fazer uma diferenciação entre resignação, em trazer o que é resiliência, do que é conformismo. Né? Assim, ele é muito feliz porque ele traz uma ótica muito diferenciada de tudo isso, né? Inclusive o Hermínio Corrêa de Miranda também é autor de um livro parecido com esse, e esse que eu estou relatando é do José Lázaro Boberg. É muito bom, muito rico, e eu indico a leitura aos amigos. Ok. Israel? Na verdade, eu vendo vocês falar e refletindo dentro dessa perspectiva, e que interessante, né? Como se alinham questões, vamos dizer assim. Já eu ando ultimamente sempre meio metido a besta querer compor ou escrever, né? E na verdade é um exercício, na verdade, para pôr para fora assim muitas das coisas que a gente
muitas das vezes a gente não acredita das potencialidades que existem dentro de nós, né? E assim como o Paulo disse, em alguns momentos assim, muito difícil de reflexão, às vezes eu me coloco naquele pensamento assim, que falo, eu vou ser tudo, eu vou conseguir ser tudo aquilo que eu quero. Tudo que estou vivenciando agora, as dificuldades, na verdade, é, elas são para me fazer mais forte. São as experiências minhas para com o mundo nessa jornada, vamos dizer assim, de peregrinação. E não tenho que me deixar levar elas pela pessoalidade, vamos dizer assim, daquilo que ela me afeta naquele momento. Pelos personagens e pelas experiências ou conexões dessas experiências que me afetam e que me faz experimentar, como se fosse o exercício da existência. E, e me desculpe, sim, só umas frases do pensamento que eu coloquei, e isso vem me refletindo na semana, vamos dizer assim, eu não concluí ainda, assim, fazer um fechamento. Olha, eu coloquei como título Utopia, entre as questões de você de estar falando aí, vamos dizer assim, sobre essas reflexões, como que se eu falasse também a mim mesmo nessa, como se criasse, batesse uma melodia na minha cabeça. Não sei se eu posso falar para vocês, só umas estrofezinhas assim, as letras, Sim. dentro dessa questão do pensamento, que ela fala assim: pensa, meu irmão, né? Fuja dessa perfeição utópica, que a vida pode ser mais simples, menos triste e sufocante. Basta acreditar que o ser maior busca estar em ti, vibrando e acreditando nesse ser que está por vir. Pensa, meu irmão, em cada nota que em ti ecoa, na harmonia e melodia, no horizonte de um novo dia, existe a redenção. E às vezes o jeito fácil está do vosso lado pra você poder enxergar que a vida pode ser mais simples, menos triste e sufocante. Basta acreditar. Pensa, meu irmão, a vida é um presente que Deus coloca em nossas mãos. Difícil estar contente com o que se é na reencarnação. E a natureza não dá saltos na evolução. Só que ainda não fechei essa parte final, eu estava desenvolvendo. Muito Então veio assim interessante, na semana, eu estava interessante. colocando para fora esses pensamentos, talvez no inconsciente, muito daquilo que a gente vê aqui e dessas altas reflexões que a gente faz aí, né? Câmbio. Muito interessante. Sabe? Você acabou de falar aí, caminho, tá certo? Ego self, sabe? Exatamente o caminho ego self você acabou de falar nessas linhas. Muito interessante, interessante mesmo. Né? Muito interessante. Quando você terminar, partilhe. Eu peço licença para fazer uso do seu texto, viu? Nas palestras, viu? Quando você terminar, partilhe, viu? Eu acho que é mais reflexivo para nós mesmo aqui, eu acho que é dentro desse contexto de autoterapia e crescimento espiritual, porque na verdade eu falo terapia porque todo passo que a gente tem de visão, de ver essa verdade de um outro prisma, é um passo que a gente dá assim nesse autoentendimento e melhora, vamos dizer assim, evolução espiritual, né? Vamos lá. Então, é, continuando. Não é a intensidade da dor que educa. Aquilo que o Paulo estava agora há pouco falando era o Manuelito, né? Que é como se a pessoa estivesse se punindo. Então, não é a intensidade da dor que educa, tá certo? É o esforço de aprender a amenizar a dor pela educação, pelo equilíbrio, pela resignação ativa e sadia, pelo bom ânimo da fé, tá certo? É isso que realmente, tá certo, faz com que essa transformação ocorra. E não é a intensidade da dor, né? A gente nota que isso é tão presente no ser humano que as pessoas, quando tem uma determinada síndrome, né, de borderline, por exemplo, nos casos mais graves, as pessoas se ferem, se cortam, não é? E por quê? Quando você procura saber dessas pessoas, por quê? Porque elas querem, através do aumento da dor, do sofrimento físico, tentar
cobrir a dor moral que elas sentem. Então elas precisam infligir a si próprias uma dor maior do que a dor que carregam dentro de si mesmo. Só que nem resolve uma e nem resolve a outra. Então realmente não é intensidade. É esse esforço de aprender, né, de amenizar, de educar, de se equilibrar. E é exatamente isso que muitas das vezes, é disso que nós muitas das vezes fugimos. O que a gente mais nota em todos esses anos de trabalho é que as pessoas chegam no centro espírita, ou chegam no consultório, querendo a pílula mágica da felicidade. De preferência, sem fazer esforço absolutamente nenhum. E isso não existe. Então, quando a pessoa ela é defrontada a ter que se enfrentar, a grande maioria abandona. Por isso que os estudos na área, quando vão na área da meditação, da psicologia e do evangelho, eles não são tão levados à frente. Por isso que as pessoas, quando entram no caminho de autoconhecimento no consultório, abandonam o tratamento, porque as pessoas fogem constantemente dessa luta, fogem constantemente de se encarar, fogem constantemente de si próprias, né? Por quê? Porque aqui que nós já falamos, já formaram uma máscara daquilo que são, acreditam que são aquilo que elas imaginam que realmente é, tá certo? E lá dentro, o impulso é outro, a verdade é outra, e a pessoa começa a conflitar, a pessoa começa a ter, assim, uma série de problemas para poder enfrentar essa posição que tanto ela carrega dentro de si mesma, né? E aí, nós vamos para a questão, ainda fundamentando esse verso, lá do Livro dos Espíritos, né? Quando nós trouxemos a questão 895 dos Espíritos, que foi quando Kardec perguntou: à exceção dos defeitos e vícios, né? tirando os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, ou seja, aqueles que já são claros, que já estão lá estampados, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí veio a resposta dos Espíritos: o interesse pessoal. Né? Que nós aqui, esse interesse pessoal é um dos adjetivos que nós demos para o filho doente do Régulo, né? Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como um objeto de cobre à adoração que não resiste à pedra de toque, ou seja, muitas das vezes, né, aquela qualidade moral aparente, ela se compara a um objeto de cobre que não resiste a uma pedrazinha que o toque que vai arranhar. Ele não resiste, tá certo? Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Né? Isso aqui é algo muito assim, interessante, eu não canso de ler isso aqui, porque é uma resposta, eu não sei o que é melhor aqui, se é a pergunta ou se é a resposta, mas ela é extremamente profunda. Alguém levantou a mão? Sim, eu levantei. Na passagem sobre o rico e Lázaro, fala muito sobre essa questão do apego aos bens materiais. Porque o que acontece, né? O rico, ele vivia numa felicidade plena e usava na terra, né? E usava os bens só para ele. Enquanto que Lázaro, ele
vivia uma vida miserável e sobrevivia dos restos que sobrava do rico. Aí olha Uhum. que interessante, quando os dois desencarnam e a situação se inverte. No plano espiritual, Lázaro, ele tá numa situação muito melhor, enquanto que o rico, ele vai para uma situação de muita aflição e tormento, justamente por conta do apego às coisas materiais. Então não é a questão, sou rico ou sou pobre, você vai estar destinado, né, a um determinado caminho. Não, a questão é realmente como você se relacionou com o próximo, como você se relacionou com os seus bens, a humildade, o desapego aos bens terrenos, na mala da vida, o que é que você acumulou, né? Interessante. Tua mão está levantada. É porque não baixou ou você pediu a palavra de novo? Ah, ó, a Elisa dando boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Tudo bem. Elis. Vamos dar aqui a continuidade às nossas reflexões. E aí, a irmã Stofoina vai nos colocar algo interessante, que não é, tá certo? Fazer isso não é negar a si mesmo, né? Não é a pessoa se despersonificar. Não é a pessoa esvaziar a si mesma, tirar a máscara, sabe? Ela tem que tirar essa máscara, é o objetivo maior da renovação espiritual, né? Ou seja, nós mostrarmos aquilo que realmente nós somos, não motivados por esse ego inflado, por esse ego doente, tá certo? É realmente mostrar aquilo que nós somos. E aí nós vamos lembrar do Régulo, né? Que não procurou a calada da noite, que até prova o contrário, não tirou o uniforme de centurião e foi buscar Jesus tal qual ele era, porém mostrando realmente quem ele era, apesar da máscara que tinha. Então, isso tem uma diferença muito grande, muito grande. Se nós fôssemos trazer por uma questão de ordem prática, vamos imaginar que a pessoa está no centro espírita, fazendo uma palestra, e tem uma pessoa ali interrompendo o tempo todo, e alguém se exalta um pouco mais, é o palestrante. Não, vamos ter calma, é assim mesmo. Então, ali ele tomou aquela postura muitas das vezes, né? Eu estou criando aqui um caso naturalmente hipotético, apesar de ser muito comum. Ele é um palestrante, então ele tem que aparentar que é aquela pessoa equilibrada, que é aquela pessoa amiga, que é aquela pessoa fraterna, etc, etc, etc. Todavia, quando ele sai daquele ambiente, que chega em casa, está com outros colegas de espírito, como é que foi a palestra? Ah, foi ótimo, mas tinha uma chata lá, tinha uma pessoa que estava infernizando, quer dizer. Então, ali está mostrando o verdadeiro lado dele, que naquele momento não saiu, que naquele momento não foi mostrado pelos motivos legais. Então, nós vemos que essa modificação realmente não houve, tá certo? Então, esse negar a si mesmo, esse despersonificar, se esvaziar a si mesmo, esse tirar a máscara, esse é o objetivo maior dessa renovação espiritual, tá certo? Ou seja, sermos nós mesmos. É isso que se apregou, né? Então, nós queremos chamar a atenção sempre para ver o papel que o régulo desempenhou. E aí, nós vamos aqui observar o comportamento do régulo. Vamos prestar bem atenção, né? O régulo, ele ouviu e interessou-se pelo movimento que Jesus, representando aqui a mensagem, fazia. Vamos lembrar no texto que nós lemos de Amélia Rodrigues, que ele já havia procurado Jesus por vários lugares. Então já existia o interesse, já existia o esforço dele de procurar Jesus. Então ele ouviu e interessou-se pelo movimento que Jesus fazia. Elemento Jesus representando a mensagem. Segundo, ele não esperou a possibilidade de Jesus ir a Cafarnaum. Ele não esperou. Ele foi até Jesus onde Jesus estava. Terceiro,
ele não usou de autoridade para mandar buscá-lo. Ele, investido do poder que tinha, só mande buscar e traga esse profeta, traga esse nazareno aqui para minha casa agora. E os soldados iam buscá-lo. Mas ele não usou de autoridade para isso. Ele separou-se do filho doente. E esta proposta, dentro da interpretação, ela tem algo muito importante. O ego, ele só começa a realmente se conscientizar quando ele se afasta do objeto que o deixa doente. Se ele não conseguir contemplar-se, ver-se a si mesmo, naquela posição, dificilmente o processo de conscientização começa. E tem uma razão psicológica para isso, que a gente não vai expor aqui agora para não tornar denso e cumprir a nossa exposição. Mas esse afastamento daquilo que é doente é muito importante. Né? Por quê? Porque enquanto você está naquele meio, você não consegue perceber, você não consegue ver. Né? Então é muito importante nós nos distanciarmos de nós mesmos e nos contemplarmos como nós estamos agindo. Isso é muito importante. Alguém levantou a mão? Antônio, sem querer cortar seu raciocínio, mas bem rápido, é o Manuelito. Não, posso... Eu lembro que tem no Evangelho da Cólera, eu vou me esquecer o autor de uma das mensagens em que ele diz: se vós pudesseis vos contemplar no momento que estão... eu não me recordo agora se ele usa em cólera ou se ele usa quando as paixões estão inflamadas, vós vos envergonhareis pelo que estavam fazendo. Eu sempre achei tão interessante esse recorte, porque e aí, inconscientemente, eu comecei a aplicar ele em todas as situações da minha vida, né? Então, quando a gente está escorregando, se a gente pudesse se ver criando uma picuinha, criando uma historinha para desestabilizar alguma coisa, como será que nós nos julgaríamos? Eu achei tão interessante que eu me lembrei desse trecho quando você falou da questão de separar do filho doente, né? Interessante mesmo. Mas é um movimento importante que a gente faz para poder realmente começar a se enxergar e a partir daí eu começar a modificar. Então ele separou-se do filho doente. Quinto ponto. Ele foi ao encontro de Jesus, ele marchou, ele subiu, ele esforçou-se. Nós já vimos a distância que ficava Cafarnaum de Caná, quanto que teve que subir, quanto tempo, quantas horas levavam. Então ele foi, ele se esforçou, ele subiu. Sexto ponto, ele não disfarçou a posição que ocupava e nem ocultou-se, como falamos agora atrás. Né? Vamos lembrar de Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite. Ele foi, ele expôs, e nós sabemos o que isso significava naquela sociedade. Nós sabemos muito bem o que significava, o risco que ele correu. Isso para ele não teve maior importância. E sétimo, ele rogou a Jesus a sua intercessão em público. Então, este movimento do ego, ele traduz muito o movimento que o ego deve fazer em procura desse céu. Por quê? Quem Jesus representa? O self, o lado divino dentro de nós. E o ego. Então, é o ego buscar o self dentro da originalidade do próprio self. Do si mesmo, do eu profundo, do lado divino dentro de si mesmo. Desarmado, tirando a parte doente, procurando a mensagem do que já está dentro de nós mesmos. Toda mensagem, essa mensagem, entre aspas, da salvação já está dentro de nós. É essa centelha divina que está dentro de nós. Que muitas das vezes nós nos negamos a ouvir. Nós não evitamos nos descobrir. Porque essa verdade já está dentro de nós. Quer nós queiramos, quer não. Essa verdade já está dentro de nós. Então, esse movimento do régulo, ele é profundamente importante nós meditarmos sobre ele. Porque é esse o caminho que muitas das vezes faz. Carl Gustav Jung dizia que o ego é como se fosse o executor, a materialização do self.
Ou seja, o lado divino, ele só se expressa no mundo físico, ele só se expressa na realidade objetiva através do ego. Então o ego precisa realmente estar completamente afinado com o self, com esse lado divino, para que essa evolução se dê de uma forma assim esplendorosa. Mas realmente o que há é um apartamento de tudo isso. Então, em decorrência de tudo isso, nós trouxemos um trecho de Joana de Ângeles para nós meditarmos aqui um pouco. Chama-se O Tormento do Egoísmo. Né? Nós já estudamos, já vimos aqui o significado do ego e do sufixo ismo, né? E por que é egoísmo, né? Então, vamos ver algumas linhas que Joana nos diz. Alguém levantou a mão? Sim, Antônio, eu, Luiz. Ô, Luiz. Desculpe te interromper, exatamente no trecho do texto, mas eu queria fazer aqui um paralelo com a obra Há 2000 anos, que também narra o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. E, inclusive, o aviso que Jesus dá para ele, né? Ou seja, completamente o oposto de tudo isso que a gente está vendo agora. A gente, se tiver, se der o trabalho de folhear a obra de Emmanuel e Chico e ver as condições em que esse encontro se dá, o porquê ele se dá, que também é um filho, no caso, uma filha doente, né? Ele deixa sua casa, mas ele não vai por livre e espontânea vontade, ele vai porque sua esposa, de tanta insistência e por ver o sofrimento da filha, ele se move e vai, mas ele vai na calada da noite, como você colocou, como Nicodemos, e vai disfarçadamente, como quem não quer nada, né? Vamos dizer assim, querendo tudo, e de uma maneira bastante diferente de como é a abordagem do Hegel. E tudo que a gente tem visto agora com relação ao Hegel e ao estudo que a gente está fazendo, que a gente, não que você está expondo para a gente aqui maravilhosamente, com relação ao ego, Jesus faz uma grande advertência ao senador, na época, né, do que aquele momento poderia ser um divisor de águas na vida dele. Ou seja, ele poderia, não vou dizer que ter um salto, mas ele teria uma evolução que possibilitaria a ele uma mudança de vida. E isso seria pouparia a ele milênios de evolução. Jesus quase que coloca literalmente dessa maneira. Eu estou com um livro aqui, mas não queria ler, não queria ver isso. Então seria bastante interessante. É só uma sugestão para um outro estudo. A comparação, né, dos dois trechos, ou seja, um vai num sentido e o outro exatamente no sentido oposto. E eu acho bastante interessante a advertência, o conselho, não foi um conselho, mas a chamada de atenção da situação que Jesus faz, né? É bastante interessante e talvez depois se fica como sugestão a gente voltar ali e dar uma lida depois de tudo isso que você colocou aqui para gente. É legal. Inclusive, esse trecho já foi tema também de comparação de estudos nossos anteriores. Mas há um fator interessante nesse episódio, né? Que Públio foi, e a gente deve lembrar que no meio do caminho ele ficou indeciso. Será que eu devia ir realmente ou não? E, de repente, ele tem uma visão, Jesus chega até ele. Chegando para ele. Jesus chegou até Exatamente. ele. Tá certo? Exatamente. Que nos mostra sempre aquele impulso do céu, aquele impulso divino, sempre nos conduzindo
para a perfeição, nos induzindo para a frente, nos mostrando o caminho correto. Jesus veio até ele naquele devaneio que ele estava. O Régulo foi literalmente até Jesus. Procurou e foi. Né? Então, Mais uma grande diferença entre as duas atitudes. Uma grande diferença entre as duas atitudes. Né? Isso é muito interessante, realmente muito interessante. Então, vamos aqui para o tormento do egoísmo, para nós meditarmos juntos aqui nesta colocação aqui de Joana de Ângeles. Né? Eu vou ler por parágrafo. Quem quiser interromper para ir comentando, pode interromper. A mensagem é muito grande. Eu peguei apenas trechos delas aqui, que ela é muito grande a mensagem. Chega uma parte que ela diz: infelizmente, porém, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz do comportamento, trazendo sempre à tona os conflitos de insegurança, de insatisfação, de morbidez, que são decorrência dos períodos ancestrais percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Então, isso aqui nós já tratamos na reunião passada também, tá certo? Na reunião retrasada, quando falamos sobre isso, né? Que é de onde oriunda esse complexo de inferioridade, de onde ele vem, tá certo? Em razão dessa governança perturbadora do ego, tá? O ego está sempre vigilante e dominador, em luta contínua para manter-se, dominado pelo medo de perder a posição de que desfruta. Então, em função dessa insegurança, o que ela diz aqui, né? Que o ego ele fica sempre vigilante, dominador, fica em cima o tempo todo, tá certo? Fica naquela luta contínua para se manter onde ele está, porque ele está dominado pelo medo de perder a posição de que ele, ego, desfruta. Então ele fica... se deixar levar por isso, é a pessoa viver em constante conflito. É um desgaste de energia assim, enorme, porque a pessoa fica para tudo ela olha, para tudo ela quer saber se é com ela, tudo ela toma para si, e a pessoa fica uma ânsia que deve ser realmente uma perturbação muito grande, né? Disfarçando-se com habilidade, torna-se agressivo porque é receoso. Então, por causa do medo, então o ego se torna agressivo. Exibe as qualidades que não possui. São as máscaras. Aparentar ser aquilo que não é, para que os outros comprem aquela imagem que eu estou vendendo e que alimente aquilo que eu quero que a pessoa pense de mim. Exatamente para superar o complexo de inferioridade para voos mais altos no conhecimento e na emoção, atribuindo-se direitos e privilégios que teme lhe sejam retirados, pouco, no entanto, preocupando-se com os deveres que lhe dizem respeito. Trazendo isso aqui para nossa vida comum. Eu tive uma paciente, esses casos que eu digo, né, eu tenho, as pessoas me deram autorização para poder falar, né, essas autorizações são escritas, embora a gente não revele o nome das pessoas. Ela era espírita e ela me contou um episódio. Ela chegou e ela estava muito queimada, né? Eu falei, poxa, pegou praia? Ela disse, não, foi outra coisa, mas depois eu conto. E a sessão continuou. Lá na frente, ela com uma vontade, sabe o que é isso daqui? Eu disse, não. Eu saí, eu sabia que tinha reunião no Centro Espírita. E tinha uma pessoa do Centro Espírita, que é muito querida no Centro Espírita, e ela estava doente. E eu cheguei na porta da casa dela às 11 horas, porque eu sabia que a reunião no Centro Espírita terminava às 11 horas. E eu fiquei com a mão no portão, olhando. O centro ficava num quarteirão, a casa da senhora ficava no outro quarteirão, embora do mesmo lado da rua. E eu fiquei olhando até as pessoas saírem,
para as pessoas, e aí eu ia bater na porta dela para as pessoas verem que eu estava indo visitá-la. Só que a reunião atrasou. A reunião terminou 11h45 e eu fiquei 45 minutos no sol, esperando que as pessoas do centro espírita saíssem para que pudessem me ver entrando na casa daquela senhora. E eu perguntei, mas por que você fez isso? Ah, porque eu queria que elas me vissem entrando, porque você queria queria ser elogiada. Era exatamente isso. Então vocês vejam o que essa necessidade faz. Vocês vejam o que esse tipo de armadilha causa com a pessoa, né? Então, realmente, a pessoa ela começa a se disfarçar e começa a fazer isso. E na hora que se atribui direito e privilégio, vamos dar aqui um exemplo. Às vezes eu estou no trânsito, aí tem uma pessoa na minha frente aqui a 30 km por hora. Não sai do canto. Aí a minha tendência, às vezes, é encostar o carro, dar sinal de luz, buzinar, acenar e tudo, né? E às vezes passa, dá uma arrancada, às vezes, se descuidar, ainda fala um nome. E, de repente, numa outra situação, eu estou caminhando a 40 km por hora, né? E a pessoa vai, sinaliza para mim, começa a dar, e eu não estou nem aí, eu estou a 40 por hora, e às vezes põe a mão para fora e diga assim, passe por cima, passe. Então vocês vejam que são duas atitudes. Por quê? Porque o ego faz com que eu tenha, eu quero ser o centro do universo. O universo tem que girar de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu tenho. Então eu me atribuo direitos e privilégios. É isso que Joana está falando aqui. Nós estamos trazendo aqui exemplos práticos para ficar mais claro esse trecho dela. Ela continua. É o ego que se cerca de presunção e de avareza, de ciúme e de desfaçatez, de suspeitas constantes e de censuras aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade dos seus propósitos enfermiços. Isso aqui é muito importante. Só que é aquela questão que, para a pessoa não se mostrar, ela ataca. Então ela começa a falar, mas está muito errado, isso é uma coisa muito ruim, isso não devia ser assim, por causa disso, por causa daquilo outro, etc. Mas, na realidade, o que ocorre muitas das vezes é um trabalho que o ego está fazendo, tá certo? Para que ele não seja conhecido. Então ele cria uma situação de crítica e sempre o que ele aponta, o que ele critica é exatamente aquilo que ele não conquistou ou aquilo em que ele tem conflitos interiores. Quando se diz isso, nós estamos falando que o ego em si ele é totalmente ruim? Não, absolutamente. Nós estamos mostrando aqui o lado do ego doente, o ego doentio, né? É isso que nós estamos falando, não é? O ego tem funções belíssimas também, mas nós estamos falando aqui da questão do egoísmo, ou seja, do ego doente, né? Ela continua. Pode manifestar-se gentil, com certa autenticidade, ocultando, porém, interesses mesquinhos, quais os de autopromoção e de exibicionismo, reagindo sempre quando não recebendo a resposta a que aspira nas suas artimanhas. Faz-se, então, adversário soez e persistente de todos aqueles que lhe não concedem o valor que se atribui, podendo tornar-se violento e insano. Olha que interessante isso daqui. Gente, a hora que vocês quiserem entrar para comentar, entrem para comentar. Essas linhas de Joana tem muito o que se falar, né? Então, olha que interessante isso que ele está dizendo, né? Que ele aparenta aquela gentileza, né? Mostrando até um certo domínio do que está falando, né? Mas ele, na realidade, está ocultando aquilo que ela chama dos interesses mesquinhos, visando o quê? Se autopromover, visando se exibir, tá certo? E sempre reagindo quando a resposta não corresponde àquilo que ele quer. E quando isso acontece,
ele toma aquela pessoa, aquelas pessoas como adversários mesmo cruéis, tá certo? E às vezes desenvolve uma questão persecutória, uma questão mesmo de ataque, tá certo? E se mostra realmente violento, né? Alguém levantou a mão? Paulo, Oi, Paulo. muito interessante essa mensagem, viu, amigo? Eu tenho refletido aqui basicamente sobre esse papel do ego, e aí eu me incluo nessa posição também, nas nossas movimentações religiosas, né? Eu tenho percebido que, nas poucas vezes que me percebi mais desapegado, né, dessa instância, é muito mais benéfico e saudável o que se instaura dentro de nós, porque a gente passa a vivenciar em regime de consciência, como é que eu posso dizer, mais próxima do dever, né? Aquela mensagem do dever que está no Evangelho do Espiritismo, né? Guardião da probidade interior, não há, como é que se diz, aplausos externos quando a gente tem uma conquista, ou reproches, né? Acusações quando a gente tropeça. Porque é muito fácil esse exemplo da sua paciente, né? Quantos de nós já não nos pegamos muitas vezes em atitudes assim eu costumo chamar essa atitude de mendigo, né? Espiritual. Somos tão carentes, nos sentimos tão ainda distantes do amor de Deus, que as migalhas dos outros, massageando a minha falsa aparência de alguém importante, ou principalmente na questão religiosa, me traz uma sensação, né? Então eu faço uma palestra, sou capaz muito facilmente de falar 2 horas do Evangelho num centro lotado, onde se cultue a intelectualidade. Mas eu tenho muita dificuldade de ir num centro de periferia, onde só terão pessoas analfabetas, com muitos sofrimentos, para partilhar do amor, da verdadeira essência do Evangelho. Porque ali não vai ter ressonância de intelectualidade, né? Então, é difícil a gente abandonar. Eu tenho um exemplo que eu acho belíssimo aqui no centro que eu frequento. Eu falo isso porque eu tive, em determinado momento, uma cisão assim, de realidade que me trouxe muito isso, né? Eu entrei na Federação Espírita aqui, de uma pessoa, Lari lembra disso, né, Lari? A gente lá na juventude. Sim. E era um centro muito grande aqui, né? Muito grande, muitos movimentos. Mas, em determinado momento, eu passei a frequentar um centro pequeno, de um bairro de periferia aqui, né? E aí a realidade é outra. É outra, pessoas socialmente vulneráveis, né? E tem uma senhora lá que ela vai aos domingos de tarde, onde o centro é fechado, para lavar os banheiros, lavar. E eu acho belíssimo, porque não tem ninguém ali vendo. Ela podia ir no horário que fosse perto da palestra, né? Ou perto de. Mas ela vai no horário que não tem ninguém, faz o trabalho dela. E assim, nós temos essas dificuldades ainda, né? Elisângela? Boa noite, queridos. Boa noite. Nossa, parece o meu mentor espiritual me chamando assim. Lembra que eu te falei que todo mundo chama de Elis? Eu falei assim, Elisângela, eu falei assim, oi? Como assim? Mas tudo bem. Nossa, eu tive uma conversa ontem com um amigo exatamente sobre isso, sobre a questão do ego e quanto a gente prejudica a nossa trajetória muitas vezes, né? Seja no campo profissional ou até mesmo na casa espírita, por causa das armadilhas que a gente acaba criando. E eu acho mais duro, porque muitas vezes tem algumas situações em que nem a gente consegue perceber, né? É claro que com a doutrina espírita, ela convida a gente a fazer essa autoanálise constante. Então, em algum momento, a gente acaba, poxa,
por que eu estou fazendo isso? Será que é por mim mesmo ou eu estou esperando alguma coisa em troca, algum tipo de recompensa, né? Eu creio que esse movimento de autoanálise nos ajuda demais. Mas é muito duro quando você vê ou está numa situação em que você faz aquilo de forma intencional para receber um tipo de reconhecimento, né? Então, eu acho que é quase um perfil adoecedor. Mas, enquanto você falava, eu fiquei me perguntando, a gente sempre fala do ego e sempre fala das coisas negativas, né? E aí você falou, e tem as coisas positivas. E quais são as coisas positivas, né? Era essa a minha questão. As coisas positivas do ego é que você chegou um pouco depois, nós falamos a diferença do ego equilibrado, do ego firme, para o ego centrado, para o ego doente. Né? O ego, ele é a representação do self aqui na Terra. O divino, ele só se manifesta por causa do ego. Mas o ego precisa estar equilibrado para isso. Um exemplo. Estou numa relação, eu sempre gosto de fazer uma parte prática, estou numa relação e de repente aquela pessoa que está se relacionando comigo, ela começa a adotar um comportamento que começa a me ferir. Chega um momento e diz, olha, calma, até aqui foi bom, eu gosto muito de você, mas a partir de agora por diante, ou nós entramos num acordo, ou nossa relação não vai mais poder continuar. Essa atitude é uma atitude de um ego firme. Essa atitude é a atitude de um ego que ele está centrado, porque ele sabe aquilo que é melhor para ele mesmo. Então, todas as vezes que o ego usa do discernimento, usa das ferramentas que possui para poder entrar em sintonia com as leis da vida, não se exigindo mais daquilo que é o papel dele, o ego é uma mola propulsora de evolução. E toda a vida que ele se sente o centro do mundo, que ele se deixa levar pelo chamado egocentrismo, é profundamente adoecedor e me distancia da parte divina de mim mesmo. Então o ego ele tem uma função fundamental no nosso psiquismo, né? E essa função, tanto ela está ligada ao senso de personalidade, de individualidade, de percepção do mundo. Essas três coisas só acontecem por causa do ego. Certo? Então ele tem um papel realmente muito fundamental. Antes de você entrar, nós estávamos falando sobre como as pessoas mudaram esse tipo de conceito e há pessoas que acreditam que nós temos que extirpar o ego. É impossível disso acontecer, isso não pode ocorrer nunca. O ego ele tem uma função primordial, mas porque só analisam o ego doente, mas não analisam a função que o ego tem, não é? Israel? Aquele dia que se apresentou aquela reflexão daquela imagem, daquele círculo, e, Sim. Nossa, esse mergulho que a gente faz, até esclarecendo um pouco também, Elis, e colocando o meu ponto de vista, quando eu comecei, assim, trazer para esse entendimento da questão do ego, como se fosse o ego, ele é tão importante, se eu rompesse com o ego, seria como se eu rompesse com o que é divino, que há em mim. Porque, na verdade, ele é a minha comunicação com o divino. Ele é as minhas digitais, vamos dizer assim, do divino dentro de mim. Isso. A questão, o problema é quando eu tiro ele do centro para a superficialidade, vamos dizer assim, da pessoalidade. Como a gente falasse assim que o ego ele não deve ser cultuado, seria o egoísmo, né? Mas sim vivido e sentido. A mesma questão quando a gente fala do divino na cultura hebraica, que Deus você não pode ver ele nos objetos nem na natureza, mas você pode senti-lo. Por isso a questão do Shema, ouve, fecham os olhos para você sentir, né? Então você sente dentro de você. Mas quando você começa a cultuar ele como objeto, daí é a pessoalidade, né? Seria você deixa de ser a principal essência dele, que é a interpessoalidade, né? Você, esse canal do divino com que há em você, para o teu crescimento, sim,
mas que concorre para um todo, né? Por isso, esse termômetro, se ele está na minha superficialidade, quando eu coloco naquele sítio, quando você colocou como imagem, seria esse culto de como se fosse assim, aquela questão do Narciso, né? Eu me apaixonei por eu mesmo, né? Pelo meu reflexo, apesar dele ser divino, mas ele está na minha superficialidade, ele está no que é externo, Isso. não está nesse meu interior. E aquilo me fez tanto, assim, fazer essas analogias para entender, né? Típico caso lá que o Luiz coloca lá, no caso de Públio Lentulus, como se ele fez aquele mesmo processo de movimento, mas só que ele pegou e trouxe o ego de volta para o lugar onde ele estava, né? Ele não entregou para o self, né? Ou colocou ele no lugar devido, onde devia estar. Então, esses ensaios de movimentação, tal aquela questão que foi debatida não, foi refletida sobre o mito da caverna, né? Daquele que sai e vê o mundo, depois quando ele volta e tenta mostrar esse mundo para quem está ali dentro, eles começam a rechaçar, dizendo que ele está louco, que aquilo não é, e fazendo até ele quase que acreditava que o que ele viu não era real, né? Então, vamos dizer assim, essa questão ainda aquela coisa do vitimismo, né? E você seria esses medos internos que trouxe também Paulo falando, né? Talvez eu falo assim que eu acho mais difícil, pelo menos em mim, eu falo assim, é esse entendimento que eu falo desse ser divino que nós somos e esse nosso papel dentro dessa nossa jornada e compreensão. Quando eu falo assim de não levar para o lado pessoal tudo que a gente vivencia, é saber que eu sou algo maior que isso e tudo é experimentação e provação dentro desse jornadear. Então, eu não devo levar para esse lado pessoal do ego, do ferir e ser atingido por esse ego que está externo, né? Mas sim esse ego que comunica eu com a divindade, né? Com esse algo superior. Não sei se me fiz entender, isso eu não me perdi também nas minhas Perfeitamente. reflexões. Eu pego a sua fala e ainda complementando, respondendo ainda ao que a Elisângela levantou, você falou em Paulo, e eu me lembrei de Paulo Gálatas 2:20. Vamos raciocinar. Eu vivo, ego, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, self. Olha que interessante, isso daí daria para estudo. Paulo Gálatas 2:20. Eu vivo, eu, ego, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então Mas nós é a vemos pedra de tropeço essa da união. nossa existência, né, Antônio? É, É a pedra de tropeço, esse entendimento nosso com o ego, com esse... Elisângela? É bem complexo, sabe? Eu acho. Porque a gente sempre fica nesse dilema. E agora, sou eu ou é o Cristo? E aí, o Sandro ele fala uma coisa tão engraçada que ele diz assim: olha, vai fazendo, né? Porque quando a Cristo estiver muito alta, se for só você, aí Jesus vem e ele te tira daquele lugar. Mas ele fala isso, aí eu disse, não, então vamos seguindo, porque senão a gente não faz nada. Né? Mas eu achei interessante quando você falou sobre o egocentrismo. Geralmente a gente utiliza esse conceito com as crianças, né? E aí é interessante quando a gente faz associação psicológica, né? Porque quando a gente faz o período infantil, né, a gente vê mais nítido, óbvio que crianças são espíritos e evidente que o processo de evolução delas é diferente. Você tem crianças que elas já superaram esse momento, né? Mas é mais nítido da gente observar. E aí, se a gente pode trazer esse conceito de egocentrismo também para a fase adulta, porque eu ouço muitas pessoas falar um sujeito que está num estágio egóico, né? E aí, quando eu ouvia muitas pessoas falarem, olha, você vai anular todo o seu ego, aí eu pensava, nossa, isso é quase um panteísmo, eu vou me dissolver nesse todo e perder a minha identidade, né? Eu sempre ficava nessa reflexão. Mas gratidão aí, viu, pelas notas que elucidam a gente. Luiz? Antônio, você colocou o texto, me parece que um slide atrás, ou dois, aquele, infelizmente, porém,
Se você puder botar para todo mundo acompanhar. Aí. Infelizmente, porém, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz do comportamento, trazendo sempre à tona os conflitos de insegurança, de insatisfação, de morbidez, que são decorrência dos períodos ancestrais percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Ou seja, ela coloca, pelo menos aqui nessa parte que nós vimos até agora, esses os conflitos de insegurança e de satisfação como causadores desse adoecimento do ego, correto? Uhum. Que mais que poderia ser colocado como fator que leva a esse adoecimento? Não que esses sejam poucos, nem insignificantes, muito pelo contrário, mas só que aquelas 3 coisas que a gente viu na semana passada, né? Que ela falou lá que a gente viu agora já há pouco, né? Que é a culpa, a baixa autoestima, tá certo? E o medo de errar, tá certo? Motivados o quê? Pelo orgulho, né? Entra um componente aí agora que é o componente do orgulho. Ele é muito, muito próximo ao ego para poder exaltar o papel do ego e fazer com que o ego se atribua uma importância maior do que aquela importância que ele tem. Então, quando eu falo, a minha palavra é lei. Eu não posso ser contraditado, eu não posso ser contrariado, eu não posso ser desmentido, eu não posso ser desmoralizado, tá? Porque o orgulho eu não posso, porque eu sou mais importante do que todos. Eu sou mais importante do que todas as estruturas. Então, essa questão que acontece por causa da vida de relação, quando o ego começa a se distanciar e ir para a periferia. Lembra aquele gráfico que a gente mostrou na semana passada, que ele sofre as influências internas, mas sofre principalmente as influências externas? Esses são os outros fatores que fazem com que isso aconteça e haja realmente o adoecimento, o comprometimento, tá certo, do ego a partir deste exagero de comportamento, desse exagero de comando. E quando isso acontece, ele assume a direção do comportamento. Porque ele passa, como o ego é responsável pela vida de relação, né, essa dimensão tempo e espaço é ego. E a dimensão atemporal é mente, é alma, é self, né? Então, essa vida de relação ela é totalmente dirigida por ego. Quando ele está tomado, insuflado por isso, então ele assume o comportamento. E aí ele se distancia desse lado divino dentro de si próprio. E essas são as complicações que se somam a esses conflitos de insegurança, a essa morbidez, a esse comportamento ancestral infeliz que nós trazemos de épocas remotas, tá certo? E faz com que nós assumamos essas personalidades doentias que a gente assume no nosso dia a dia, né? Cada um à sua maneira. Não sei se eu me fiz entender, Luiz. Sim, só checando aqui. Tudo filho do orgulho. Sim. O orgulho é o grande estimulante disso tudo. É ele quem agrava totalmente essas situações. Né? Ele é o grande combustível de tudo isso. Né? Alguém levantou mais a mão, gente? Não estou vendo aqui. Israel. Na verdade, nessa pergunta, eu pensando aqui, até Antônio respondendo ali, eu começo sempre voltando para aquela figura ali, né? Porque volta no slide anterior, lá um pouquinho de novo, onde o Luiz tinha feito a referência de Joana ali. Porque ele fala assim, ó, infelizmente, ela começa, né? Porém, renascendo os instintos agressivos em predomínio. Não é isso? Era isso? Remanescendo. Exatamente. Infelizmente, porém, remanescendo os instintos agressivos. É como que se também, em várias fases da vida, desde eu falo assim, que essa impressão que a gente tem
desse ego, dentro dessa analogia que eu estava visualizando ali como um objeto, tentando entender esse abstrato aí, tem esse processo desde criatura de simples ignorância até, vamos dizer assim, o estado de espírito. Então, o ego, em alguns momentos, na verdade, dentro dessa identidade que a gente tem com o self, ele é o nosso protetor, como se fosse o instinto. Ele vem entre a relação entre instinto e razão. Nessa autonomia que eu tenho, vamos dizer assim, de espiritual, como se fosse, agora em diante, ele começa a me liberar as rédeas da razão, do exercício do ego na compreensão desse eu mais profundo, que é esse nosso vínculo com o self. Por isso ela fala ali, porém, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, ainda aqueles resquícios mais brutos ainda, o ego assume a diretriz do comportamento, trazendo sempre à tona os conflitos de insegurança. Então, ainda, na verdade, sem aquela questão ainda mais primária, nossa, ainda esse exercitar do ego ainda está muito preso ainda às nossas paixões ou às nossas necessidades instintivas ainda, né? E não o domínio da razão e esse controle do ego. E depois, no desenrolar, às vezes a gente se perde dentro dessas experienciação, começa a cultuar ele dentro da questão do egoísmo, né? Sendo as nossas máscaras, daí como se eu me apaixonasse por esse ser divino maior que há dentro de mim, que até então ele era a diretriz do meu vínculo com o self e minha proteção instintiva. Agora não. Agora eu tenho que usar a razão. Eu vou responder da forma ou sofrer as dores das consequências do mau uso dele. Sabe? Isso. E nessa fala que você falou, que você disse, nós temos que contemplar que essa transição, tá certo, lá do instinto, sensação, razão, o estabelecimento do ego, ele surge quando o ser espiritual adquire aquilo que André Luiz chama. Quando é que nós podemos chamar esse princípio de um espírito? Quando ele tem consciência de si, quando ele tem livre-arbítrio, tá certo? E tem um outro fator que me fugiu agora. São 3 fatores em que ele tem consciência de si, mas o principal disso é quando ele desenvolve, tem consciência de si, e o discernimento do bem e do mal. Quando ele tem consciência de si mesmo, aí sim, e ele assume o livre-arbítrio, aí ele começa a dar as cabeçadas dele. Só para complementar essa sua frase aí. Paulo? Não? Opa, Bastante som. tanta coisa aí que vocês foram falando que... Mas dentro que foi falado é interessante, porque essa energia, digamos assim, que a gente herda dos reinos anteriores, a gente viu um pouquinho, acho que no Livro dos Espíritos, né? As paixões em si mesmas, elas têm uma certa neutralidade e, de certa forma, são potências que promovem o progresso, né? Da evolução, né? Então, os instintos de conservação ali no reino animal são fundamentais para a manutenção básica da vida, né? Agora eles passam a ser, como é que eu posso dizer, prejudiciais ali na fase da razão, quando o Antônio disse, né? O discernimento, da eclosão do livre-arbítrio, e quando passamos a cultuar esse ego em desfunção, né? Da funcionalidade natural, da harmonia com o divino, com a natureza, com os semelhantes, né? E aí, chega a ser engraçado, assim, para não dizer trágico, esse culto ao... esse instinto orgulhoso do ser humano de ditar leis que são dele, acima das leis divinas, né? E é triste. Hoje mesmo eu tive só a tipo de exemplificação, né? Uma colega vinha sofrendo já cuidando de um pet dela, muito amado, né? Teve várias complicações, e aí o cachorrinho faleceu, né? E ela me dizia, né, da revolta que tinha conversado, tinha orado a vários para Deus, né? Para
tantos santos, né, na compreensão dela, mas como é que Deus podia ser orgulhoso ao ponto de ser só do jeito dele, né? E assim, eu respeitei, eu validei a dor do momento, né? Nós nos revoltamos muitas vezes, mas é a nossa visão infantil, né? De que, na verdade, a nossa visão deve prevalecer. E essa questão da exigência de perfeição é tão ilusória, porque a probabilidade muito maior é de que nós vamos frustrar, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, né? É como se nós tivéssemos passado um dia inteiro, vamos pôr assim, o nosso quarto é a nossa vida, onde vivemos nos últimos milênios. Nós temos andado como cães ferozes, destroçando tudo, desarrumando tudo, né? Causando verdadeiros pandemônios, mas na última hora do dia a gente quer limpar tudo num passe de mágica, né? Então eu acho que frear esses impulsos destrutivos e tomar consciência e já iniciar a organizar algo já é uma grande evolução, né? Gente, nós fechamos então essa perícope na semana que vem, né? Que nós vamos fechar essa mensagem, vamos fechar o último verso para fechar a perícope na semana que vem, tá certo? Já são 21 aí, Larissa. Vamos fazer. Obrigado pela tolerância de todos, gente. A gente que agradece. Um material muito rico. Agora vamos fazer a prece. Eu vou pedir para a Elis fazer a prece com essa voz maravilhosa. Eu te ouvi bem baixinho, só ouvi quando você chamou meu nome para fazer a Pronto. prece, né? Tá certo. É sempre bom estar com vocês, viu, gente? Nem sempre eu posso, mas é muito bom. Eu acho que eu ganhei assim uns 5 anos de aula hoje aqui sobre o ego. 5 anos de estudo, na verdade, né? A gente aprende demais. Então vamos agradecer. Querido Jesus, a nossa gratidão por mais um dia e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pela oportunidade do estudo do Evangelho e principalmente por poder relacionar esses conhecimentos com a nossa mudança, reconhecendo ali as limitações que ainda temos, na certeza de que estamos a caminho de sermos verdadeiros cristãos e espíritas. Te pedimos, Senhor, que essas vibrações suaves envolvam os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que não puderam estar hoje no estudo, todos aqueles que estão necessitados de cura, de amor, que possam sentir esse refazimento. Fica conosco, Senhor, que tenhamos uma boa noite de sono, uma semana tranquila de paz e muito trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Gente, boa semana para todos então, gente. Boa semana. Muito obrigado, boa A gente semana. se encontra na segunda Prazer que estar aqui vem. com vocês. Pessoal, Um abraço. tudo bom. Obrigado aí. Tudo de Tchau, bom. tchau. Gratidão. Antônio, depois, se você puder. Ah, ele saiu. Eu pedi o nome da mensagem. Vou perturbar ele no privado para mandar pro meu amigo. Tá bom. Tchau, boa noite, Beijo, gente. boa noite. Tchau, tchau.